Fala galera, beleza? Estamos aí em mais uma aula de História da Arte e a gente inicia com o primeiro tema do segundo bimestre, Arte Renascentista ou Renascimento, tá? O material estarei enviando para vocês em breve. Já entrei em contato com a direção e com a coordenação, em breve vou estar passando para vocês aí. A gente vai estar falando sobre Renascimento Barroco e Neoclassicismo ou Neoclássico. Eu fiz a abertura desse tema com essa figura aqui, né, com essa obra do Michelangelo, que é uma obra que deixa uma dúvida. Essa obra aqui é a criação do homem ou é a criação de Deus? Porque a gente vê aqui a presença de Deus em contato com Adão, né? Pelo seguinte, você vê Deus saindo de um cérebro. Dá-se a entender que Deus está saindo de um cérebro em contato com o homem. Então quer dizer que Deus é a criação do homem? Ou que de fato o homem é a criação de Deus? Tá? Essa é uma prerrogativa muito interessante aí dentro da arte renascentista, tá bem? Neste conteúdo, né, nesta aula aqui, não no conteúdo, na aula eu vou fazer uma introdução sobre o Renascimento, tá? Sobre os artistas do Renascimento eu vou comentar depois, na próxima aula, para a gente estar fechando esse tema aí. Sobre a origem do Renascimento. Quando é que o Renascimento surgiu? Como surgiu? Em qual contexto surge o Renascimento? O Renascimento vai surgir no final da Idade Média, a partir do século XIV, em Florença, na Itália, quando a gente já entra aí no auge da Baixa Idade Média, né? Quando a gente entra no momento em que as cidades já haviam crescido, em que o comércio entra num processo de renascimento, tá? A gente está no contexto aí das cruzadas, que vão se fechar em 1453, tá? A gente está no século XIV, as cruzadas fecham no século XV, o que vai cronologicamente decretar o fim da Idade Média. E o que as cruzadas têm a ver com o Renascimento? A partir das cruzadas, os povos do Oriente, do Ocidente, passaram a ter contato com os povos do Oriente. Tá? E qual é a diferença? A diferença é o seguinte: qual a diferença entre o Ocidente e o Oriente? No Ocidente, aqueles conhecimentos e as teorias científicas produzidas pelos gregos da antiguidade haviam sido censurados pela Igreja, ficaram guardados nos mosteiros. Já no mundo oriental, principalmente entre os árabes, esse conhecimento ele foi preservado, mas foi difundido entre as pessoas. Então, né, o grupo do Ocidente que chegava ao Oriente, que tinha contato com essas informações, trazia essas informações para a Europa, tá? Para a Europa Ocidental. E esse conhecimento passou a ser expressado a partir das obras renascentistas, que, diferentemente das obras medievais, as obras renascentistas vão ter, de fato, um caráter científico, tá bem? E a gente vai ver aí, né, no decorrer da matéria, que o comércio, né, e o setor financeiro são dois fatores aí que vão impulsionar as obras e o movimento renascentista, tá bem? Então vamos ver como é que o Renascimento vai se desenvolver. Eu coloquei essa figura aqui muito bacana para representar o desenvolvimento do Renascimento. O desenvolvimento do Renascimento se dá através de uma prática que a gente vai definir como mecenato. O que é possível observar nessa figura aqui? Eu observo, né, alguém da nobreza, o que parece mais um rei, tá? Mas na Itália eu não falo em reis, eu falo em nobrezas, né? Que você tem vários, embora você tenha vários reinos aí na Itália, a Itália não está unificada. A gente está falando de um período da Idade Moderna, que no campo da filosofia a gente vai ter a presença aí do Nicolau Maquiavel, que não entra em questão aqui. A gente tem a presença do clero, tá bem? E você tem um grupo de pessoas apresentando projetos a alguém, tá? Você vê aqui, por exemplo, a planta de uma igreja. Olha só, né? A planta de uma igreja no formato românico, na arquitetura românica, onde você vê o corpo da cruz e você vê o braço curto da cruz. Parece até que é o projeto da Catedral de Leopoldina, né? Essa catedral maravilhosa aí, que tem, né, muito da arquitetura românica, mas que alguns vão dizer que é um gótico tardio, tá? Porque a igreja de Leopoldina, a catedral, ela vai ter uma cúpula que é típica do gótico e vai ter os vitrais que é típico do gótico também, né? E olha só que interessante aqui, ó. Aqui você tem os 4 pilares, 4 torres nesse projeto aqui, né? 4 colunas muito grandes, o que tem lá na catedral, e tem esse fundo aqui também lá na catedral.
E cada um desses pilares aqui vão representar, né, os 4 evangelistas, né? Marcos, João, Lucas e Mateus. E aqui você tem a disposição dos bancos da igreja, do lado de cá, né, nos braços curtos, onde ficariam os corais e tal. Mas por que que esse projeto está sendo apresentado aqui? Porque todo artista, para desenvolver a sua arte, para desenvolver o seu trabalho, ele precisa de apoio. Vamos colocar na linguagem bem didática. Ele precisa de patrocínio, precisa de alguém que vá fomentar a sua arte. E quem é que fomentava a arte desses grandes artistas e arquitetos, pintores e escultores, né? Quem vai fomentar? Serão os grandes comerciantes, as famílias de grandes comerciantes, as famílias de grandes banqueiros, e a igreja também vai fomentar a obra desses artistas. Isso acabou se tornando uma disputa entre as cidades, tá? Dentro dessa questão aí. E aí a gente vai entrar com aqueles artistas clássicos, né, que a gente vai ver mais adiante, que a gente vai enfatizar aí a questão do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, o Rafael Sanzio, o Sandro Botticelli, né, o Donatello e outros artistas que serão enfatizados aí e apresentados na próxima aula, tá bem? Então, o desenvolvimento, fechando esse ponto aqui, ó, vai ocorrer a partir da prática do mecenato, onde, né, onde a nobreza, onde a igreja, onde grandes comerciantes e grandes banqueiros serão, né, os mecenas, serão aqueles que vão apoiar a obra de arte. Isso é algo que perdura até os dias atuais, né? Eu posso falar com você de experiência. Esse ano eu já enviei um projeto para a Secretaria de Cultura de Minas para fomentar um evento que eu desejaria apresentar em setembro, né? E eu preciso desse apoio, eu preciso de pelo menos uma boa quantia de dinheiro, tá? Para organizar o evento. E também enviei um outro projeto para o projeto da Oi, tá? Que é um projeto sobre gravação de músicas num estúdio muito bacana no Rio. Quer dizer, nós artistas ainda precisamos de um mecena, de um mecenato. Você vê Energias aí patrocinando várias obras, fazendo serviço do mecenato, né? Sem apoio não é possível fazer arte. A arte depende muito do capital, tanto financeiro como capital humano, ok? Para ter credibilidade. Seguimos aí. O caráter ideológico da obra renascentista vai ser o antropocentrismo, diferente do caráter teocêntrico ou do teocentrismo lá da Idade Média. O que acontece é que o Renascimento ele vai desacralizar o mundo teocêntrico criado pela Idade Média, criado pela Igreja na Idade Média. Para a Idade Média, tudo que ocorria no mundo era explicado pelo sagrado. Assim como lá na Grécia da Antiguidade, né? Antes da presença dos filósofos pré-socráticos, né? Tendo aí como Tales de Mileto um dos primordiais, um dos pioneiros na filosofia pré-socrática, tudo era explicado pela mitologia. E depois os filósofos passam a explicar tudo a partir de bases científicas. E o antropocentrismo, nós vamos ter o inverso aí, ó, né? No antropocentrismo, quem vai estar no centro da explicação do universo será o homem. Aí eu coloquei essas duas obras aqui, né? Coloquei essa aqui representando o teocentrismo com a figura de Deus, que eu já expliquei lá no slide de abertura da aula, e aqui eu tenho o homem vitruviano. Você vê que todos os desenhos, né, da anatomia do corpo humano, isso aqui eu vou explicar nas próximas aulas, não, na próxima aula, ok? Ó, toda anatomia bem desenhada, né? Foi uma coisa bem explorada por Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é um cara que estudou anatomia humana, anatomia animal, anatomia dos órgãos do corpo humano, tá? Vai ser um cara muito estudioso. Leonardo da Vinci é um dos artistas mais científicos aí do Renascimento. Para os renascentistas, o homem e a razão estão no centro do universo. Eles não negam a existência de Deus. Não quer dizer que eles são ateus. Eles não negam a Deus. Mas eles enfatizam, colocam no centro, olha só, né, nessa obra aqui você vai ter uma circunferência e o homem no centro. Eles vão colocar o homem no centro. Porque eles vão dizer o seguinte: se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus não fez o homem vazio, fez o homem dotado de razão. E a partir da razão, o homem passa a ter condições e capacidade de explicar o universo. Tá bem? Né? É onde a gente chega num ponto interessante aí. Agora, existe uma crítica também do grupo renascentista para o teocentrismo da Idade Média, porque eles vão dizer que a Idade Média foi uma noite de 1000 anos iluminada pela luz da fogueira da Inquisição, ou das Inquisições.
tá bem? E eu não posso afirmar para vocês, né, que a Idade Média foi uma época de escuridão em que não houve cultura. Não, houve a cultura sim, né? E o clero medieval, principalmente os copistas, não só preservaram os conhecimentos da antiguidade clássica greco-romana, que muito influenciou o Renascimento, como também eles traduziram as obras, né? Traduziram as obras escritas em grego para o latim. Então nós temos essa contribuição aí. A gente tem, né, uma tabelinha aqui que mostra, vou deixar para vocês, né, apreciarem aí a diferença entre a Idade Média e o Renascimento. Você tem o domínio da Igreja Católica. No Renascimento, o homem é o centro das atuações, tá? Aqui na Idade Média, a vida material deveria ser deixada para trás. Aqui no Renascimento, o contrário, ficou estabelecida a importância da vida terrena. Aqui se enfatiza as virtudes da alma, aqui o prazer da vida, a busca pela natureza, os outros bens do meio em que vive são enfatizados nesse ponto. A aceitação de todas as coisas passivamente, né? Colocar tudo como castigo de Deus. Agora, aqui não, você tem a crença na possibilidade de mudança do progresso. Acima de tudo estava a fé, aqui acima de tudo estava a razão. Você tem o desenvolvimento do individualismo. O corpo é considerado fonte do pecado. O corpo aqui é fonte da beleza. O teocentrismo é a essência da Idade Média. Deus é o centro de tudo. Aqui já o antropocentrismo, que é a essência, que é o ponto central do Renascimento. O homem é o centro de tudo. Por que o homem é o centro de tudo? Porque o homem é dotado de razão. E a partir da razão, né, o homem é capaz de desvendar os mistérios do universo, né, e os fenômenos da natureza, e assim por diante, e assim sucessivamente. Tá bem? Dá uma paquerada aí nessa tabelinha. Eu vou seguir aí para destacar algumas características da estética das obras de arte do Renascimento. Tá bem? Sobre características do Renascimento, das obras de arte, eu tenho aqui uma obra muito interessante que é a Escola de Atenas, do Rafael Sanzio. Ok? Uma das características primordiais aqui, ó, fantásticas, é a questão da perspectiva. A perspectiva é uma técnica utilizada pelos renascentistas, embasada em figuras geométricas e conhecimentos produzidos pela matemática, o que dá a sensação de volume e profundidade na obra de arte. Você vê aqui a profundidade e perspectiva de um conjunto de arcos. Ó, tem esse principal, tem esse, aí vem aqui e vem. Né? Aquela questão que você começa a fazer essa obra aqui, traçando uma figura, né? Você coloca aqui um retângulo, um arco, e depois se traça uma reta para cá, outra para cá, aí vem um abrindo aqui embaixo, abre outra aqui, e aí você vem fazendo as outras. E aqui você tem a presença das colunas, também em perspectiva e em profundidade. Tá? Olha só que coisa bacana, né? Outra característica muito interessante é a questão do realismo, tá? Porque as imagens passam a ter uma noção de 3D. Se trata de pessoas reais, muito diferente lá do período medieval, em que esteticamente, né, esteticamente as obras medievais eram muito pobres muito pobres em técnicas, tá? Em emprego de cores, profundidade, iluminação, contraste de cores, o contraste de cores. O sombreamento, aqui eu já não vejo muita questão do sombreamento. O sombreamento, quem vai explicar isso bem pra gente, vai ser o Leonardo da Vinci a partir da obra de Mona Lisa, tá? Com a técnica do esfumato, ok? E que eu vou explicar quando eu estiver falando lá dos anteriores, né? Das obras dos artistas, anteriores não, da obra dos artistas, tá bem? O individualismo é outra característica da obra, o realismo e a questão da perspectiva, profundidade, tá? São características principais aí. As técnicas de sombreamento, o contraste entre o claro e o escuro, né? O tom e o sobretom, ok? Que você vai observando aqui, ó. O realismo, tá? São características essenciais aí do Renascimento. Nessa obra aqui eu consegui buscar algumas que eu acho muito interessante. A gente fecha essa aula nesse ponto aqui, e na próxima a gente vai falar sobre alguns dos principais artistas do Renascimento, tá? E vou destacar algumas obras desses artistas aí. Valeu, gente, grande abraço.